Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor do reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos aquilo que são as duas condições para o pleno cumprimento da lei e dos profetas. Quando Jesus Cristo é questionado sobre o abolir a lei e os profetas, aqui nós vemos que esse que questiona Jesus Cristo está falando do texto sagrado, está falando da lei de Moisés e daquilo que é os profetas. Os profetas foram aqueles que ensinaram sobre a lei, mas principalmente trouxeram aquilo que são as revelações messiânicas. Eles anunciaram o Messias, o Salvador, aquele que viria para restaurar o povo, a humanidade. Veja que Jesus ele vem justamente fazer isso. Ele vem para restaurar a humanidade. Por isso que ele é o cumprimento pleno da lei e dos profetas. Porque em Jesus Cristo se manifesta a plenitude da lei. E em Jesus Cristo também se manifesta a plenitude da vocação profética. Porque tudo aquilo que os profetas anunciaram e ensinaram, nós encontramos no próprio Cristo, no Filho de Deus. Por isso que o Evangelho de hoje nos traz duas realidades que são fundamentais para o pleno cumprimento da lei e dos profetas. Isso que acontece em Jesus Cristo. E Jesus nos é o exemplo dessas duas realidades. Se nós olharmos bem, nós vemos que Jesus ele vai dizer, portanto, quem desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Veja que Jesus Cristo ele nos traz essa realidade do praticar e ensinar. Isso significa que o pleno cumprimento se dá através dessas duas formas, porque Jesus Cristo, ele mesmo praticou aquilo que foi ensinado pelos antigos. Ele mesmo colocou em prática na sua vida e ensinou através do seu testemunho e das suas palavras aos seus discípulos. Assim também nós precisamos aprender a viver, porque se nós queremos sermos verdadeiramente outros Cristos, se nós queremos ser discípulos missionários de Cristo, se nós queremos que a obra de Deus aconteça na nossa vida, nós precisamos aprender a praticar para depois ensinar, porque não existe um ensinamento sem antes o início ou a iniciação na prática dessa lei e daquilo que é o ensinamento dos profetas. Por isso que nós precisamos ter essa docilidade para com a prática, porque somente quando nós praticamos, quando nós testemunhamos, que nós nos tornamos capazes de transmitir, de ensinar, porque na verdade a prática é o nosso testemunho que anuncia. As nossas palavras, elas unicamente podem esclarecer a verdade, esclarecer aquilo que nós vivemos.
esclarecer as consciências diante daquilo que é o profundo entendimento do ensinamento de Jesus Cristo. Por isso que Jesus ele vem para dar pleno cumprimento à lei e os profetas. Ele não vem abolir. E nós também precisamos aprender a viver isso, porque nós não podemos abolir a lei e os profetas. Nós precisamos ser dóceis para que essa grande obra possa acontecer na nossa vida, para que essa grande obra possa vir de encontro a nós e nós possamos verdadeiramente ter essa experiência de cada vez mais perceber que essa lei, que é a lei natural, os 10 mandamentos e o ensinamento dos profetas, aquilo que são os sinais messiânicos que foram anunciados por eles, se realizem na nossa própria vida, para que Cristo possa se manifestar através de nós. Porque somente quando Cristo se manifesta através de nós é que realmente nós começamos a ter essa verdadeira experiência de estarmos cada vez mais unidos a essa lei e os profetas. E é nesse momento que nós começamos a ser verdadeiros outros Cristos neste mundo, onde todos aqueles que nos veem os gestos, as palavras, a forma de se relacionar, as virtudes de Cristo através de nós. E dessa forma, a nossa vida se torna um grande instrumento de edificação, porque em nós começa a se manifestar o pleno cumprimento desta lei e dos profetas, que é a vida do próprio Cristo, vivida e encarnada na nossa própria vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.